Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cíntia Barros, eu sou médica endocrinologista e você já sabe, esse é seu espaço com informações seguras e atualizadas sobre diabetes. Bem, hoje eu quero falar com vocês um assunto que eu acho extremamente importante, que é a questão do acompanhamento clínico. O que é isso? Uma vez feito o diagnóstico de diabetes, o que é necessário fazer, né? Como esse tratamento deve ser conduzido? Muitos pacientes têm dúvidas em relação a isso. E eu fico assim triste, sabe? Fico boquiaberta quando o paciente chega no consultório e fala assim: "Ah, doutora, eu tive o diagnóstico de diabetes há 3 anos, há 5 anos, há 2 anos, e estou vindo agora para começar o meu acompanhamento." Ou então ele fala assim: "Ah, eu já sou diabético há muitos anos, mas há 2 anos atrás eu tive no endócrino, ele passou a medicação, eu comecei a usar, estou usando a mesma medicação desde então, porém não fiz exames e eu estou vindo aqui hoje para saber, né, como estou, para manter o acompanhamento." Ou seja, é um paciente que tem o diagnóstico e fica longos períodos sem acompanhamento. Gente, isso não é um tratamento eficaz, tá? Talvez por isso que a gente veja tantos diabéticos com complicações, seja a neuropatia diabética, com lesões nos pés, seja a retinopatia diabética, né? Muitos diabéticos perdem a visão ou diminui bastante a acuidade visual. Muitos pacientes acabam prejudicando o funcionamento dos rins ou desenvolvendo doenças cardíacas justamente porque usa o medicamento, mas não sabe como essa glicemia está, não sabe se está bem controlado, não tem acompanhamento. E isso é muito ruim, isso é muito prejudicial e acaba acontecendo as complicações que a gente já conhece. Então, com essa conversa, eu queria dizer algo bastante prático para vocês. Primeiro ponto: uma vez feito o diagnóstico, o paciente precisa de um acompanhamento médico. Esse acompanhamento pode ser feito pelo cardiologista, se o paciente já tem um cardiologista, pode ser feito pelo clínico geral ou pode ser feito pelo endocrinologista. No diabetes, o ideal é que o acompanhamento seja feito com o endocrinologista, mas nem sempre o paciente tem um endócrino disponível, né? Às vezes ele mora numa cidade pequena, que não dispõe de endócrino na localidade, mas tem um bom clínico, experiente, então não tem problema. Pode fazer o acompanhamento com o clínico. O importante é que se faça o acompanhamento, seja com cardio, com clínico, com endócrino, com o médico da família, com o médico da sua confiança. Porém, o paciente que tem um diabetes mais complicado, um diabetes com mais difícil controle ou que já usa insulina, aí sim esse paciente realmente ele tem que ter o acompanhamento com o endocrinologista. De quanto em quanto tempo, sim? Alguns pacientes podem me perguntar, algumas pessoas podem me perguntar. Depende, a resposta sempre vai ser depende. Se você é um diabético muito bem controlado, suas glicemias estão dentro da meta, sua hemoglobina glicada está dentro da meta, então essa consulta pode ser feita de 6 em 6 meses, dependendo até anual. Eu não recomendo anual para diabético, pelo menos de 6 em 6 meses. Porém, se sua glicemia está descontrolada, aí sim esse acompanhamento ele deve ser mensal ou no máximo a cada 2 meses, até a glicemia realmente ficar bem controlada, tá? Então, vai ser algo bem individualizado, vai depender muito do paciente, vai depender se o tratamento é oral, se o tratamento é com insulina, mas um acompanhamento com consultas regulares é imprescindível. Eu sempre recomendo para os diabéticos o acompanhamento com o nutricionista também. E eu acho isso imprescindível. Na verdade, não é eu acho, é imprescindível esse acompanhamento. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte do tratamento do diabetes depende do que nós comemos, né? Depende do que o paciente come. Então, ter um acompanhamento nutricional, saber o que comer, quando comer, como comer, é muito importante. E o nutricionista é esse profissional que vai ajudar bastante, tá? O que mais que é importante? Além desse acompanhamento regular com o médico, além desse acompanhamento regular com o nutricionista, sim, outro ponto importante.
Tem paciente que acha que só precisa de nutricionista uma vez, pegou a dieta e acabou. Gente, não é assim, tá? Tem que ter realmente um acompanhamento de 6 em 6 meses, se tiver descompensado de 3 em 3 meses, né? O nutricionista vai orientar essa regularidade para que aquela dieta seja individualizada, para que seja uma dieta dentro dos parâmetros do paciente, dependendo do peso, do colesterol, da glicemia, do ácido úrico. Então, o nutricionista ele vai estar ali individualizando aquela dieta e vai estar renovando, vai estar modificando de acordo com as necessidades e as características do paciente. Outro ponto que é muito importante, todo diabético deve ter acompanhamento oftalmológico. Os diabéticos tipo 2, a partir do momento que tem o diagnóstico da doença, todos os anos, uma vez por ano, tem que fazer o fundo de olho, o exame de fundo de olho. Ou seja, tem que marcar consulta com o oftalmologista, ver como é que está a retina, ver se tem alteração por conta da glicemia, ou se a retina está, né, bem direitinha. Mas esse acompanhamento é importante para evitar a retinopatia diabética, para evitar uma perda da visão no futuro. Isso é muito importante. Outro ponto importante é a questão dos exames. Não adianta ir no médico e não fazer os exames, né? Muitas vezes é engraçado que o paciente vai no consultório, passa os exames e às vezes o paciente volta um ano depois com aqueles exames que já tem 10 meses de realizado. Gente, isso não vai servir, né? Você vai na consulta, você faz o exame e você tem que levar imediatamente, tem que levar, né, naquele mesmo mês, de preferência, para que o médico possa avaliar o seu estado geral. Os exames, eles vão nortear a gente no tratamento, vão nortear na dieta, vão mostrar como realmente o paciente se encontra, tá? Quais são os exames que não podem faltar? Exames de sangue, exame de urina, né? Dentro do exame de urina, o sumário de urina vai mostrar se o paciente tá com infecção urinária ou se não tá, se tá perdendo glicose pela urina, ou se tem uma substância chamada cetona, que também mostra uma descompensação. Então, o exame de urina vai mostrar uma série de informações que serão muito úteis para nortear o médico no tratamento. A microalbuminúria de amostra de urina, ou seja, a medida da perda de pequenas proteínas na urina, também deve ser feita anualmente. Esse é um exame que detecta precocemente se a glicose já está alterando o rim e esse exame também precisa ser feito anual. Entre os exames de sangue não pode faltar a glicemia de jejum, a glicemia pós-café. Por quê? Porque a glicemia de jejum pode dar normal, mas a glicose pós-prandial, pós-refeição, pode dar alterada. E aí a gente vai ter que mexer no tratamento. Então é importante essas duas medidas, assim como é importante a hemoglobina glicosilada, porque esse exame vai mostrar a média da glicemia dos últimos 3, 4 meses e vai dar uma ideia para o médico se o paciente se encontra realmente com a sua glicose controlada ou não, tá? Claro que a glicada tem certas limitações, eu não vou entrar nesse mérito, mas é um exame muito útil para que o paciente veja, para que o médico veja se aquele paciente, em geral, tem ficado com as glicemias controladas. A glicada normal vai depender muito da faixa etária, mas em geral, né, generalizando, um paciente com a glicada de até 7% normalmente é um paciente com a glicada boa, com as glicemias bem controladas, tá certo? Mas também se deve medir a função renal, as enzimas do fígado, o ácido úrico, o colesterol, extremamente importante, os triglicérides, o hemograma, afastar a infecção, né? Porque a gente sabe que se o paciente tiver uma infecção, por exemplo, ele tem mais chance de descompensar a glicose, porque a glicemia aumenta quando a gente está com uma infecção dentária, uma infecção, uma ferida, uma infecção no sangue, tá? Então, veja que é importante esse acompanhamento, é importante fazer os exames, é importante ter um segmento para que você realmente tenha a sua glicose bem controlada, mas não somente a glicose bem controlada, para que você evite as complicações do diabetes, tá bom? Espero que eu tenha contribuído para te mostrar que é importante ter esse acompanhamento e que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua qualidade de vida. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.